Antes da virada financeira, isso sempre acontece. Napoleon Hill. Existe uma pergunta que atravessa séculos. Uma pergunta que separou generais de soldados comuns, construtores de impérios de homens esquecidos, estrategistas visionários daqueles que desapareceram sem deixar qualquer legado. A pergunta é simples: como algumas pessoas conseguem enxergar a vitória quando tudo ao redor parece anunciar derrota? Os maiores estrategistas da história tinham algo em comum. Antes mesmo de vencerem qualquer batalha, eles já haviam conquistado a batalha mais importante, a batalha invisível. Enquanto todos observavam apenas o presente, eles conseguiam enxergar um futuro que ainda não existia. Foi assim nos grandes campos de guerra. Foi assim nos grandes mercados. Foi assim na construção dos maiores patrimônios da humanidade. Os grandes estrategistas nunca tomavam decisões olhando apenas para o momento atual. Eles aprendiam a interpretar sinais que a maioria simplesmente ignorava. Quando todos acreditavam que estavam perdendo, eles sabiam que estavam apenas entrando na fase decisiva da estratégia. E talvez esse seja exatamente o ponto onde você se encontra hoje. Porque existe uma verdade que Napoleon Hill repetiu de várias maneiras durante sua vida. Antes de toda grande prosperidade, existe um período que parece completamente contraditório. A vida não anuncia a riqueza com facilidade. Ela primeiro testa, ela primeiro observa, ela primeiro pergunta silenciosamente se você realmente está preparado para administrar aquilo que tanto pede. E poucas pessoas entendem isso. A maioria interpreta os acontecimentos errados como se fossem sinais de fracasso, quando, na verdade, podem ser exatamente os sinais de preparação. Imagine um comandante observando um tabuleiro inteiro antes da batalha começar. Ele percebe pequenos movimentos, mudanças quase imperceptíveis, silêncios inesperados, retiradas aparentemente sem sentido. Tudo isso comunica alguma coisa. No mundo financeiro acontece exatamente da mesma forma. Existe um tabuleiro invisível sendo movimentado antes da sua virada, e quase ninguém aprende a interpretar esses movimentos. É por isso que tantas pessoas desistem exatamente quando estavam mais próximas da transformação. Napoleon Hill estudou durante décadas homens que construíram fortunas praticamente impossíveis para sua época. Mas quanto mais ele pesquisava, mais percebia que o dinheiro era apenas a consequência. Antes da riqueza existir no bolso, ela já havia sido construída dentro da mente. Muito antes da primeira oportunidade surgir, muito antes do primeiro grande contrato, muito antes do primeiro investimento dar certo, algo começava a mudar silenciosamente. Uma nova forma de pensar, uma nova maneira de interpretar os acontecimentos, uma nova reação diante das dificuldades. E esse processo quase sempre passava despercebido, porque ele não produzia aplausos, não produzia reconhecimento, não produzia resultados imediatos, produzia apenas transformação. A verdadeira preparação acontece longe dos olhos das outras pessoas. É exatamente como acontece com uma enorme árvore. Durante muito tempo, parece que absolutamente nada está acontecendo, mas debaixo da terra, as raízes estão crescendo, se fortalecendo, encontrando sustentação para suportar o peso que virá depois. Quem observa apenas a superfície acredita que nada mudou. Quem entende o processo sabe que tudo está mudando. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente essa fase. Você olha para a sua vida e pensa que está demorando demais, que as portas continuam fechadas, que os esforços parecem não produzir resultados. Mas permita que eu lhe faça uma pergunta. E se tudo isso não for atraso? E se isso for preparação? Os maiores estrategistas nunca confundiram preparação com derrota. Eles sabiam esperar, sabiam observar.
Sabiam fortalecer suas bases, enquanto todos os outros corriam desesperadamente atrás de resultados rápidos, e exatamente por isso venciam. Napoleon Hill dizia que cada dificuldade traz consigo uma oportunidade equivalente. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Essa oportunidade raramente aparece usando o nome de oportunidade. Ela normalmente veste a roupa do desconforto, da incerteza, da mudança, da perda, da dúvida. É por isso que tantas pessoas passam por ela sem reconhecê-la. Enquanto reclamam da fase difícil, a oportunidade continua passando diante de seus olhos. Os grandes estrategistas nunca perguntavam: por que isso está acontecendo comigo? Eles perguntavam: o que essa situação está tentando me ensinar? Essa única mudança de perspectiva transformava completamente seus resultados, porque deixavam de lutar contra o processo e começavam a cooperar com ele. É exatamente sobre isso que vamos conversar durante este vídeo. Você vai descobrir por que antes da maior virada financeira, a vida começa a reorganizar praticamente tudo ao seu redor. Vai entender por que algumas perdas podem representar ganhos muito maiores escondidos. Vai aprender a reconhecer sinais que passam despercebidos pela maioria das pessoas. E, principalmente, vai compreender por que algumas das fases mais difíceis da sua vida podem ser justamente aquelas que antecedem a construção da sua maior prosperidade. Fique comigo até o final, porque o último princípio talvez seja o mais poderoso de todos. Ele explica por que algumas pessoas enriquecem uma única vez, enquanto outras aprendem a construir riqueza repetidamente durante toda a vida. E quando você entender esse princípio, nunca mais olhará para os seus desafios da mesma maneira. Um momento curioso na vida de praticamente todas as pessoas que alcançaram grandes resultados é quando tudo parece começar a sair do controle. Paradoxalmente, é exatamente aí que o controle verdadeiro está começando. Os estrategistas militares conheciam esse princípio muito antes da psicologia moderna existir. Eles sabiam que nenhuma grande vitória acontecia mantendo tudo exatamente como estava. Antes de conquistar um novo território, era necessário abandonar uma posição antiga. Antes de atravessar um rio, era preciso deixar a margem segura para trás. Antes da expansão, sempre existia um período de aparente instabilidade. Napoleon Hill observou esse mesmo padrão ao estudar centenas de empresários, inventores e líderes. Quase todos passaram por uma fase semelhante, uma fase em que a antiga realidade começava a perder sentido, sem que a nova realidade ainda tivesse aparecido. Esse intervalo costuma ser extremamente desconfortável, porque a mente humana gosta de certezas. Ela prefere uma rotina limitada conhecida do que uma possibilidade extraordinária ainda desconhecida. É justamente nesse espaço que a maioria desiste, porque interpreta o vazio como fracasso, quando deveria enxergá-lo como transição. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Algumas pessoas começaram a desaparecer da sua vida. Conversas que antes faziam sentido hoje parecem cansativas. Lugares que antes traziam entusiasmo agora parecem sem propósito. Objetivos antigos perderam completamente o brilho. Você tenta explicar o que está sentindo, mas nem você consegue colocar em palavras. Existe apenas uma sensação constante de que alguma coisa precisa mudar. Napoleon Hill chamava isso de transformação da identidade. Antes da prosperidade chegar, você deixa de caber dentro da versão antiga de si mesmo. E esse processo costuma ser silencioso. Primeiro muda sua maneira de observar. Depois muda sua maneira de pensar. Depois muda sua maneira de escolher. Só então o mundo ao redor começa a responder. É exatamente por isso que tantas pessoas acreditam que nada está acontecendo.
Elas olham apenas para os resultados externos, enquanto a verdadeira construção acontece internamente. Imagine um arquiteto. Antes que o primeiro tijolo seja colocado, todo o edifício já existe em sua mente, cada parede, cada coluna, cada detalhe. Quem observa de fora acredita que ainda não existe construção alguma, mas ela já começou. Da mesma forma funciona a prosperidade. Antes de aparecer na conta bancária, ela já começou dentro da sua consciência. E um dos primeiros sinais dessa mudança é a forma como você passa a lidar com o tempo. Você percebe que parar de desperdiçar horas se torna quase automático. Começa a selecionar melhor aquilo que consome. As conversas, os ambientes, as informações, os hábitos. Tudo passa por um filtro diferente. Você já não aceita qualquer influência, porque mesmo sem perceber, sua mente começou a proteger aquilo que está sendo construído. Esse é um dos sinais mais fortes da preparação. Outro sinal aparece quando problemas antigos deixam de provocar o mesmo desespero. Eles continuam existindo, mas você reage diferente. Antes havia medo. Agora existe curiosidade. Antes havia reclamação. Agora surge a pergunta: o que posso aprender com isso? Essa mudança parece pequena, mas ela altera completamente o destino de uma pessoa, porque problemas deixam de ser interrupções e passam a ser treinamentos. Napoleon Hill afirmava que toda adversidade traz escondida uma vantagem equivalente, mas ela permanece invisível para quem apenas reclama. Somente quem procura, encontra. É como procurar ouro. Quem cava poucos centímetros conclui que ali não existe nada. Quem continua cavando encontra aquilo que os outros juravam não existir. É exatamente assim que funciona a prosperidade. Ela recompensa muito mais a persistência do que o talento. Enquanto muitos procuram fórmulas rápidas, os verdadeiros vencedores continuam aperfeiçoando pequenas atitudes diárias. E quase sempre é aí que acontece outra transformação importante. Você começa a confiar menos na sorte e muito mais na preparação. Percebe que oportunidades não aparecem por acaso. Elas encontram pessoas preparadas para reconhecê-las. É por isso que dois indivíduos podem receber exatamente a mesma oportunidade. Um muda completamente de vida. O outro sequer percebe que ela passou diante dele. A diferença nunca esteve na oportunidade, sempre esteve na mente que a recebeu. E talvez esse seja um dos maiores ensinamentos de Napoleon Hill. O sucesso não começa quando a oportunidade aparece. Ele começa muito antes, no dia em que você decide preparar sua mente para reconhecê-la. É justamente nessa fase que muitas pessoas confundem silêncio com abandono. Acham que Deus esqueceu delas, que o universo parou de responder, que seus esforços estão sendo ignorados. Mas os maiores estrategistas jamais interpretavam o silêncio como ausência. Eles sabiam que existem momentos em que o silêncio representa apenas preparação. A flecha permanece imóvel antes do lançamento. A semente permanece escondida antes da colheita. O amanhecer continua invisível durante a noite. E a prosperidade também passa por um período em que ninguém consegue vê-la, nem mesmo você. Na próxima parte, vamos entrar na fase mais decisiva de toda essa jornada. Você vai descobrir por que os maiores testes aparecem justamente quando a virada está mais próxima. E como identificar o momento exato em que a vida começa a colocar diante de você as oportunidades que podem mudar completamente o seu destino. Existe um instante extremamente perigoso na caminhada rumo à prosperidade. Um instante que destrói sonhos, empresas, carreiras e até destinos inteiros. Curiosamente, não é quando tudo está dando errado. É quando a vitória já começou a se aproximar. Os grandes estrategistas conheciam esse momento.
Eles sabiam que o inimigo costuma atacar com mais intensidade justamente quando percebe que está prestes a perder a batalha. Napoleon Hill percebeu exatamente o mesmo padrão ao estudar homens que transformaram completamente suas vidas. Quase todos enfrentaram a maior pressão pouco antes da maior conquista. É como se existisse uma última prova, uma última pergunta silenciosa, uma última oportunidade para desistir. A maioria responde da pior maneira possível, porque interpreta essa pressão como um sinal de que deve voltar atrás, quando na verdade ela representa exatamente o contrário. Significa que algo começou a mudar. Pense em uma ponte sendo construída sobre um enorme abismo. Enquanto apenas uma pequena parte está pronta, ela parece frágil, insegura, incompleta. Mas existe um momento em que as duas extremidades finalmente começam a se aproximar. É justamente aí que a tensão estrutural atinge seu ponto máximo. Não porque a ponte está prestes a cair, mas porque está prestes a ficar completa. A vida funciona da mesma forma. Antes da virada financeira, sua estrutura emocional será colocada à prova. Velhos medos voltarão. Dúvidas aparecerão novamente. Pessoas que nunca acreditaram em você tentarão convencê-lo de que está perdendo tempo. Você começará a ouvir frases como: "Isso não vai dar certo. Você deveria procurar algo mais seguro. Pare de sonhar tão alto. Se fosse tão fácil, todo mundo conseguiria." Essas frases não surgem por acaso. Elas sempre apareceram na vida daqueles que decidiram construir algo diferente. Napoleon Hill ensinava que toda grande realização desperta resistência, porque qualquer pessoa que rompe padrões acaba confrontando, mesmo sem querer, os limites mentais daqueles que permanecem parados. É por isso que você não pode permitir que opiniões externas se transformem em decisões internas. Existe uma diferença enorme entre ouvir uma crítica e permitir que ela se torne sua verdade. Os estrategistas aprendiam muito cedo uma lição fundamental. Nem toda informação merece atenção. Em qualquer batalha existe barulho, existe confusão, existe desinformação. Quem reage a tudo acaba perdendo o foco da missão principal. Quem aprende a filtrar continua avançando. Talvez esse seja um dos maiores desafios da atualidade. Vivemos cercados por opiniões, notícias, comparações, redes sociais, resultados instantâneos de outras pessoas. Tudo isso cria a falsa impressão de que você está atrasado. Mas Napoleon Hill alertava para um perigo silencioso. A comparação destrói a concentração. Quando você passa a medir sua caminhada pela velocidade dos outros, perde completamente a capacidade de reconhecer seu próprio progresso. E a prosperidade exige exatamente o contrário. Ela exige presença, ela exige foco, ela exige continuidade. Outro teste costuma aparecer nessa fase: o desejo de abandonar aquilo que está funcionando para correr atrás de algo aparentemente melhor. Isso acontece porque a ansiedade cria uma ilusão. Ela faz acreditar que a resposta sempre está em outro lugar, outro negócio, outro projeto, outro investimento, outra estratégia. Enquanto isso, aquilo que realmente poderia produzir resultados extraordinários é abandonado antes do tempo. Os maiores construtores de riqueza fizeram justamente o oposto. Eles aprofundaram, persistiram, aprimoraram, não mudavam de direção a cada dificuldade. Mudavam apenas de estratégia, mas nunca de propósito. Existe uma diferença enorme entre insistência cega e persistência inteligente. Persistir não significa repetir erros. Significa ajustar continuamente o caminho sem abandonar o destino. Napoleon Hill dizia que o fracasso temporário é apenas um desvio, jamais uma sentença definitiva. Por isso, quando alguma coisa não funcionar, pergunte primeiro: o que precisa ser ajustado? E não: será que devo desistir?
Essa pergunta muda completamente sua energia, porque tira sua atenção do problema e coloca sua mente imediatamente na solução. E existe outro sinal que costuma aparecer muito próximo da virada. Sua intuição começa a falar mais alto. Você sente necessidade de tomar determinadas decisões. Algumas não fazem sentido para os outros, às vezes nem para você. Mas existe uma convicção silenciosa dizendo para seguir em frente. Napoleon Hill chamava isso de contato com a inteligência infinita, a capacidade de perceber direções que ainda não podem ser explicadas racionalmente. Mas atenção, intuição verdadeira nunca substitui ação. Ela apenas aponta o caminho. Quem transforma essa direção em realidade é você. Porque nenhuma oportunidade muda uma vida sozinha. Ela apenas entrega a matéria-prima. A construção continua dependendo das suas escolhas diárias. E é exatamente nesse ponto que a maioria finalmente começa a perceber. A riqueza nunca foi apenas uma recompensa financeira. Ela sempre foi uma consequência da pessoa que você se tornou durante toda a caminhada. Na próxima parte, vamos entrar no momento mais esperado de toda essa jornada. Você vai descobrir como reconhecer a chegada da verdadeira virada financeira, porque tantas pessoas deixam escapar esse momento, e quais atitudes consolidam uma prosperidade que permanece por muitos anos. Ela começa a observar a sua maturidade. Essa é uma diferença que poucas pessoas conseguem perceber. Durante a primeira fase da caminhada, você é desafiado a continuar. Na segunda, você é desafiado a crescer. Mas existe uma terceira etapa, a mais importante de todas. Nela, a prosperidade começa finalmente a aparecer. Só que não da maneira que a maioria imagina. Ela não chega primeiro em forma de dinheiro. Ela chega em forma de responsabilidade. Napoleon Hill observou esse padrão repetidas vezes. Antes das grandes fortunas, vieram grandes decisões. Antes da abundância, vieram compromissos maiores. Antes da liberdade financeira, veio a necessidade de administrar melhor o próprio caráter. Porque riqueza não transforma pessoas. Ela apenas amplia aquilo que elas já são. Se alguém administra mal pouco dinheiro, provavelmente administrará mal muito dinheiro. Se alguém não consegue controlar pequenas emoções, terá muito mais dificuldade quando possuir grandes responsabilidades. É por isso que a verdadeira preparação nunca foi financeira. Ela sempre foi emocional. Os maiores estrategistas entendiam isso. Antes de comandar um exército, aprendiam primeiro a comandar a si mesmos. Antes de liderar milhares de pessoas, precisavam vencer seus próprios impulsos. Napoleon Hill dizia que a autodisciplina é o preço da grandeza. Sem ela, a prosperidade se torna temporária. Com ela, a riqueza encontra um lugar seguro para permanecer. Talvez você conheça pessoas que ganharam muito dinheiro, mas poucos anos depois perderam praticamente tudo. Isso acontece porque dinheiro sem estrutura interior funciona como água dentro de um recipiente quebrado. Não importa quanto entre, tudo acaba escapando. É exatamente por isso que sua maior construção precisa acontecer dentro de você. Desenvolva calma quando todos estiverem desesperados. Desenvolva clareza quando existir confusão. Desenvolva disciplina quando surgir a vontade de desistir. Essas qualidades produzem resultados durante décadas. Enquanto habilidades técnicas podem ficar ultrapassadas, o caráter continua produzindo prosperidade. Outro princípio extraordinário ensinado por Napoleon Hill envolve a gratidão, mas não a gratidão superficial, não aquela repetida apenas por hábito. Ele falava sobre uma gratidão estratégica, uma postura mental capaz de manter sua atenção na abundância. Quando você aprende a reconhecer aquilo que já possui, sua mente deixa de operar apenas na escassez.
Ela começa a identificar oportunidades que antes permaneciam invisíveis. Isso altera completamente sua percepção. Você deixa de perguntar constantemente o que está faltando e passa a perguntar como posso multiplicar aquilo que já tenho. Essa mudança parece simples, mas ela transforma completamente a forma como você enxerga negócios, relacionamentos, conhecimento, tempo e principalmente as oportunidades. Outro comportamento comum das pessoas que prosperam é o investimento contínuo em si mesmas. Elas nunca acreditam que já aprenderam o suficiente. Cada livro, cada experiência, cada conversa, cada erro, tudo se transforma em aprendizado. Os estrategistas nunca entram em batalha acreditando saber tudo. Eles estudam o terreno, observam os movimentos, adaptam a estratégia, fazem ajustes e continuam evoluindo. É exatamente isso que diferencia crescimento temporário de prosperidade permanente. Quem para de aprender começa lentamente a retroceder, porque o mundo continua mudando. E quem deseja prosperar precisa crescer junto com ele. Existe ainda outro detalhe pouco comentado. À medida que sua prosperidade aumenta, sua capacidade de servir também precisa aumentar. Napoleon Hill estudou homens extremamente ricos, mas percebeu algo interessante. Os que deixaram maior legado eram justamente aqueles que entenderam que riqueza é uma ferramenta, nunca um destino final. O dinheiro amplia possibilidades, permite construir, ensinar, gerar empregos, transformar famílias, criar oportunidades para pessoas que talvez jamais tivessem uma chance. Quando a prosperidade encontra um propósito, ela deixa de ser apenas patrimônio, ela se transforma em legado. Talvez esse seja o verdadeiro significado da abundância. Não possuir mais do que os outros, mas possuir o suficiente para viver com liberdade e ajudar outras pessoas a caminharem também. Quando essa consciência nasce, algo extraordinário acontece. Você deixa de correr atrás do dinheiro desesperadamente e começa a construir valor diariamente. Curiosamente, é exatamente nesse momento que o dinheiro passa a encontrar você com muito mais frequência, porque riqueza sustentável sempre acompanha valor sustentável. Na próxima e última parte, vamos revelar o princípio mais profundo de toda a filosofia de Napoleon Hill. O ensinamento que conecta mente, fé, propósito e ação em uma única direção. Um princípio capaz de transformar não apenas sua vida financeira, mas a maneira como você passa a enxergar toda a sua existência. Chegamos ao ponto mais importante de toda esta jornada. Talvez você tenha começado este vídeo acreditando que ele seria apenas sobre dinheiro. Mas, se chegou até aqui, provavelmente já percebeu que Napoleon Hill estava falando de algo muito maior. A riqueza nunca foi o destino, ela sempre foi consequência. A verdadeira transformação acontece quando você compreende que existe uma diferença enorme entre possuir dinheiro e tornar-se uma pessoa capaz de produzi-lo continuamente. Porque qualquer circunstância pode retirar seus bens, mas ninguém consegue retirar uma mente treinada, ninguém consegue roubar experiência, ninguém consegue levar disciplina, ninguém consegue apagar um propósito verdadeiro. Foi exatamente isso que Napoleon Hill encontrou ao analisar centenas de histórias de sucesso. As fortunas nasceram primeiro na mente, depois nos hábitos, depois nas decisões, e somente depois apareceram no mundo material. Esse é o processo, sempre foi, sempre será. Existe uma razão pela qual algumas pessoas conseguem recomeçar do zero várias vezes e ainda assim voltam a prosperar. Não é sorte, não é coincidência, é identidade. Elas deixaram de depender das circunstâncias, passaram a depender da própria capacidade de criar oportunidades. Esse talvez seja o maior patrimônio que um ser humano pode construir. Durante toda a sua obra, Napoleon Hill
Falava sobre aquilo que chamava de inteligência infinita. Muitos interpretam essa expressão de maneiras diferentes, mas existe um princípio que permanece claro: quando sua mente, sua fé, seu propósito e suas ações caminham na mesma direção, você começa a perceber possibilidades que antes estavam completamente invisíveis. Sua intuição fica mais clara. Suas decisões tornam-se mais firmes. Seu medo perde força. Sua confiança deixa de depender das opiniões das outras pessoas. É como se uma bússola interna finalmente encontrasse o norte. Isso não significa ausência de dificuldades. Significa apenas que agora você sabe para onde está caminhando. E quem conhece seu destino não se desespera por causa de pequenos desvios no caminho. Os grandes estrategistas nunca venciam todas as batalhas, mas venciam a guerra, porque mantinham seus olhos fixos no objetivo maior. Faça o mesmo. Não permita que uma derrota temporária defina sua história. Não permita que um atraso faça você acreditar que foi esquecido. Não permita que o medo convença você a abandonar um sonho que Deus colocou em seu coração. Talvez a fase difícil que você vive hoje não seja um castigo. Talvez seja treinamento. Talvez as portas que se fecharam estejam impedindo você de entrar no lugar errado. Talvez os atrasos estejam protegendo você de decisões precipitadas. Talvez as pessoas que foram embora simplesmente abriram espaço para conexões muito maiores. Napoleon Hill ensinava que existe uma semente de benefício equivalente em toda a adversidade. A pergunta nunca foi se essa semente existe. A pergunta sempre foi: você está disposto a procurá-la? Porque quem aprende a encontrar oportunidades dentro das dificuldades desenvolve uma habilidade que poucos possuem: a habilidade de prosperar em qualquer cenário. E essa habilidade vale muito mais do que qualquer fortuna, porque ela acompanha você pelo resto da vida. Agora quero deixar uma reflexão. Imagine que daqui a 5 anos você encontre exatamente a pessoa que é hoje. Ela ficaria orgulhosa da direção que você escolheu? Ou perguntaria por que você desistiu cedo demais? Essa resposta depende exclusivamente das decisões que você começa a tomar a partir de hoje. A prosperidade não é construída em um único dia. Ela nasce em pequenas escolhas. Na disciplina, quando ninguém está olhando. Na coragem, quando todos duvidam. Na persistência, quando os resultados ainda não apareceram. Na fé, quando as circunstâncias dizem exatamente o contrário. E, principalmente, na decisão de continuar. Porque existe algo que nenhuma crise consegue derrotar. Uma pessoa que decidiu definitivamente não desistir. Se este conteúdo falou com você, escreva nos comentários uma das frases abaixo. Quero saber qual delas representa melhor o momento da sua vida. Minha preparação começou. Ou minha virada já está em movimento. Seu comentário pode ser exatamente a mensagem que outra pessoa precisava ler hoje. Se este vídeo agregou valor à sua caminhada, deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui, cada conteúdo é criado para fortalecer sua mente, sua fé e sua capacidade de construir uma prosperidade sólida, consciente e duradoura. E se você deseja aprofundar ainda mais esse conhecimento, participe da nossa área de membros. Lá você encontrará conteúdos exclusivos para acelerar sua evolução financeira, mental e espiritual. Também dê uma olhada no material especial que deixei no primeiro comentário fixado. Tenho certeza de que ele poderá complementar tudo o que você aprendeu aqui. Nunca se esqueça de uma última verdade. Antes da virada financeira, existe a transformação interior. Quem insiste apenas em buscar dinheiro pode até enriquecer por algum tempo. Mas quem transforma primeiro a própria mente, constrói uma riqueza que atravessa gerações. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue avançando.
Sua maior vitória pode estar muito mais próxima do que você imagina.